Grandes Doutrinas Bíblicas, capítulo 17, A Posteridade de Adão e o Pecado Original. Na última preleção, começamos nossa consideração da doutrina da queda do homem. Visualizamos o mundo moderno e vimos que há uma grande diferença entre o quadro que vemos aí e o quadro que consideramos anteriormente, quando visualizamos o homem criado por Deus à sua própria imagem e semelhança, e posto no jardim do Éden, no paraíso. E consideramos juntamente o relato apresentado no 3º capítulo de Gênesis sobre o que produziu a diferença, a queda do homem, o primeiro pecado. Prosseguimos esboçando algumas consequências imediatas, algumas das coisas que sucederam imediatamente no caso de Adão e Eva, mas não concluímos totalmente nossa abordagem dessas consequências. Houve outras consequências que se seguiram imediatamente. Houve, por exemplo, a maldição que foi pronunciada sobre a serpente. Vocês podem encontrá-la em Gênesis, capítulo 3, versos 14 e 15. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda besta, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Não ficamos por aqui, porém, para fazer o nosso registro completo, é preciso notar que isso foi uma consequência direta e imediata do pecado e da queda do homem. Então, vocês se lembram, algumas consequências se seguiram no caso da mulher. Estas estão descritas no versículo 16. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filho. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Essa é obviamente uma afirmação muitíssimo importante, e uma que é muitíssimo significativa. É algo que se fez verdadeiro desde então, e é importante que compreendamos o significado desse fato. O parto originalmente nunca se destinou a ser como agora é. Ele é uma das consequências do pecado e da queda do homem. E a outra consequência imediata foi a maldição da terra. Vocês o encontrarão nos versículos 17 e 18. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore, que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. E em seguida, a passagem continua a afirmar algo que já consideramos antes. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Versículo 19. Por causa da queda do homem, a própria terra foi amaldiçoada, e espinhos e cardos vieram à existência, intensificando o labor e o esforço do homem, confrontando-o com um problema perpétuo. A terra enfrenta a constante tendência de se tornar uma condição de aridez. Se vocês cessam o cultivo do solo, ele prontamente cai nesse estado. Ora, tudo isso é uma consequência da queda. O apóstolo Paulo traz a lume este ponto tão importante, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Romanos 8, verso 20. Aí somos lembrados desse fato vital em conexão com toda a vida do mundo. Esta maldição, que se segue à queda do homem, tem afetado a criação.
E a criação não é hoje o que foi no princípio, nem o que será quando o mal e o pecado forem removidos do mundo. Essas, pois, foram as consequências imediatas da queda. Todavia, agora vamos considerar outro aspecto vital desta grande doutrina. Temos de considerar o efeito do pecado e da queda sobre a posteridade de Adão. Agora não sobre o próprio Adão, e sim sobre todos quantos têm procedido dele. Provavelmente, o melhor modo de nos introduzirmos a este tema seja novamente colocando assim. Estamos face a face com o fato da universalidade do pecado. Ora, isso é algo sobre o que todos concordam. Nem todos o chamam de pecado, alguns não se dispõem a chamá-lo por esse nome. De várias formas, porém, todos, quer sejam cristãos, quer não, têm de admitir que há algo de errado com o homem em toda parte, onde quer que se encontre. Não importa quão primitivo seja ele, quer civilizado, quer não civilizado. É evidente que falta alguma coisa no homem. Há algo que provoca miséria e infelicidade. Portanto, a Bíblia chama esse fato, e assim o fazemos também, de universalidade do pecado. Ora, isso é algo que precisamos explicar. Cumpre a todos quantos estão interessados no mundo e no homem explicar este fato, este fenômeno. Anteriormente mencionei de passagem que há aqueles que têm suas explicações. A mais popular de todas, suponho, é aquela que se baseia na teoria da evolução e afirma que o homem é imperfeito em razão dele não se achar ainda plenamente desenvolvido. Ele apenas saiu da floresta. Ele ainda não se livrou de todas as relíquias e de todos os vestígios de seu passado selvagem. A isso se deve a sua imaturidade. Já consideramos este ponto de vista e já apresentamos nossa resposta. Outros dizem que a causa consiste na falta de conhecimento, ainda outros na falta de boas condições econômicas e sociais, e assim por diante. Muitas razões são apresentadas, e não dispomos de tempo para deter-nos nelas e refutá-las. Podemos simplesmente dizer que todas elas são inadequadas, são contraditórias, e todas elas são por demais superficiais para explicar o problema pelo qual agora somos confrontados. Ora, o fato da universalidade do pecado é asseverado ao longo de toda a Bíblia. Para exemplificá-lo, deixe-me simplesmente selecionar algumas passagens bem conhecidas, mais ou menos ao acaso. Tomem a grande afirmação de Isaías 53, verso 6. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Todos nós. Mas, seja como for, evidentemente a afirmação clássica desta doutrina é aquela de Romanos capítulo 3. O apóstolo prossegue reiterando: não há um justo, nenhum sequer. Verso 10. Todo mundo seja condenável diante de Deus. Verso 19. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Verso 23. Não há exceção, judeu e gentil, bárbaro e grego. Não importa. O fato é que o mundo todo, o homem em sua totalidade, é culpado diante de Deus. Esta é uma doutrina vital, essencial, para um verdadeiro entendimento da doutrina bíblica da salvação. Tiago diz exatamente a mesma coisa. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Tiago 3, verso 2. Reiterando, ele é universal. João, em sua primeira epístola, o diz 2 vezes, no primeiro capítulo. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. 1 João 1, versos 8 e 10. Aí estão, pois, algumas afirmações bíblicas típicas, e podemos sumariá-las dizendo que a Bíblia assevera que o mundo inteiro é culpado de pecado. Mas a Bíblia vai além e diz que o pecado não só afetou todos os homens e mulheres, como também afetou sua natureza inteira, que todas as partes de seu ser estão envolvidas, corpo, alma e espírito. E, evidentemente, a pergunta que surge imediatamente é: como foi ele transmitido? Antes, porém, de discutirmos isso,
Pode ser coisa boa estarmos bem claros em nossas mentes quanto ao que exatamente queremos dizer por pecado. Qual é o caráter do pecado? O que é pecado segundo o termo usado e ensinado nas próprias Escrituras? Bem, deixe-me sumariá-lo assim. Antes de tudo, a Bíblia ensina claramente que pecado é um tipo especial de mal. Ora, é possível que exista mal que, em certo sentido, não seja pecado. O mal pode ser alguma coisa geral, por exemplo, alguma coisa física, calamidades e coisas desse gênero. Isso é uma manifestação do mal, porém, não necessariamente do pecado. A diferença entre eles consiste em que pecado é mal moral ou ético. Não o mal em geral, e sim um tipo especial de mal. Ora, a Bíblia possui um bom número de termos para descrever pecado. Uma palavra que ele usa com muita frequência significa errar o alvo ou desviar-se da rota certa. Outra palavra significa ausência de integridade, de autenticidade e inteireza, carência de retidão, abandono do caminho designado. É uma distinção muito importante. Ainda outra palavra contém o significado de revolta, de rebelião, de recusa a submeter-se à autoridade legal. Significa uma transgressão positiva da lei e uma quebra deliberada de uma aliança. Ora, é muito importante que compreendamos sempre que pecado inclui todas essas várias coisas e ainda outras. Outra palavra bíblica traduzida por pecado significa culpa. E essa é uma consideração muito importante. Outro termo significa infidelidade e igualmente traição. Não é uma questão de simplesmente sermos infiéis, e sim que somos culpados de traição. Outra palavra que seguidamente é usada nas Escrituras para expressar esta ideia de pecado é vaidade ou presunção, futilidade. Pedro fala sobre nossa vã conversão, vã maneira de viver, no meio da Revista Corrigida, herdara da tradição de nossos pais, 1 Pedro 1,18. Paulo, em Efésios capítulo 4, escreve para não andarmos na vaidade de nossas mentes. Verso 17. Vaidade é uma concepção bíblica muito comum de pecado. E então, finalmente, somos informados de que pecado significa uma perversão ou uma distorção da natureza, algo que tem sido torcido e pervertido. Tais, pois, são algumas das palavras que são usadas nas Escrituras para englobar esse conceito de mal moral e ético. Então, o segundo elemento que a Bíblia ensina sobre o pecado é que pecado tem um caráter absoluto. A Bíblia sempre designa o bem e o mal como antítese perfeita. Não conhecemos absolutamente nada entre os dois. Na Bíblia, uma coisa ou é preta ou é branca. Jamais existe uma cor cinza. Não existe comunhão entre luz e trevas, bem e mal, Deus e Belial. A consistência do pecado é uma propriedade absoluta. Ele é real e positivamente mal. Pecado não é meramente ausência de bem. Ele é uma espécie de algo positivo e tem um caráter claramente definido. Não há meio termo entre dois opostos, disse Aristóteles, e isso pode ser aplicado aqui. Não há variação gradual do mal para o bem, ou uma coisa é boa ou é má. O terceiro elemento que a Bíblia enfatiza é que o pecado é sempre algo que se acha diretamente relacionado com Deus, sua vontade e sua lei. A Bíblia sempre define pecado em termos de nossa relação com Deus. É aí onde o conceito bíblico de pecado deve ser diferenciado muito agudamente das ideias morais que não procedem da Bíblia. Deus é sempre envolvido. E o que faz o pecado ser pecado é que ele é uma relação errada com Deus. Pecado quer dizer homens e mulheres numa condição na qual não amam a Deus e não vivem inteiramente para a glória e a honra de Deus. A quarta ênfase bíblica é que o pecado é algo que está no coração dos homens e das mulheres, não algo na superfície de suas vidas, mas completamente nas profundezas delas. É do coração que procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, e assim por diante. Mateus 15, 19.
E coração na Bíblia não significa meramente a sede de minhas afeições. Não é meramente algo que se acha na superfície de minha vida. Não é meramente a maneira pela qual manifesto minhas personalidades. Antes, ele é o próprio centro ou raiz de minha personalidade. Ora, o pecado reside aí, diz a Bíblia. Outra maneira de expressar isso é, em quinto lugar, que o pecado não consiste apenas de ações, mas essencialmente ele é uma condição. Ora, há aqueles que definem pecado apenas em termos de ações, e esses têm se esquecido de que ele é uma condição antes de manifestar-se em atos. Noutras palavras, o pecado pode ser conceituado em termos de camada, de tijolos ou pedras. Antes de tudo, existimos no estado e condição pecaminosos, e por causa disso, nos inclinamos a desenvolver os hábitos pecaminosos, dos quais somos constantemente culpados. Então, visto que somos criaturas de hábitos pecaminosos, nos entregamos às obras ou a atos particulares de pecado. Por isso, é superficial e completamente antibíblico conceituar o pecado tão somente em termos de ações particulares. E, finalmente, a Bíblia sempre inclui em suas descrições e definições o fato de que o pecado é culpa e poluição. Reiterando, a poluição é um estado, uma condição, mas a culpa é uma parte do pecado. E, segundo as Escrituras, a culpa é pecaminosa em si e de si mesma. Uma das melhores definições compreensíveis de pecado que já encontrei é que pecado é falta de conformidade com a lei moral de Deus, que é em estado, disposição ou ato. Essa é uma síntese de tudo. Portanto, as grandes questões são: por que todos nós somos culpados de pecado? Como nos tornamos culpados de pecado? Qual é a razão da universalidade do pecado? Evidentemente, muitos pensam que tal coisa pode ser explicada de vários modos. Um ponto que já tocamos de leve. A Bíblia nos diz que tudo se deve ao pecado de Adão, que tudo isso resulta diretamente como consequência daquele pecado original que já abordamos juntos. Mas há aqueles que não aceitam esse conceito. Dizem que todos nós nascemos no mundo numa espécie de condição neutra, porém que de repente vemos o mau exemplo ser praticado por outros, e então o imitamos, e desse modo pecamos. Mas isso é uma negação da doutrina bíblica do pecado original. Isso não vincula o pecado diretamente com Adão, mas afirma que Adão deixou um mau exemplo que foi seguido por outros, e este processo de imitação continuou desde então. Todavia, não devemos pensar de pecado nesses termos, caso queiramos ser bíblicos. Tampouco devemos pensar dele meramente em termos de algum tipo de inabilidade ou incapacidade. Não. A Bíblia vincula o pecado diretamente com aquele primeiro pecado de Adão. Ora, se esse é o caso, a questão que surge é: como aquele pecado de Adão afetou a totalidade de sua descendência? E aqui tem havido duas explicações principais, as quais devemos necessariamente abordar. A primeira, que é geralmente chamada teoria realística, é que o pecado é universal, visto que a totalidade da natureza humana estava em Adão. A humanidade inteira era residente nele. Portanto, argumenta-se, quando Adão pecou e caiu, a natureza humana toda caiu com ele. Contudo, não apenas isso, toda ela caiu em Adão naquele exato momento. Ora, vocês se lembrarão de que, quando estávamos tentando visualizar o caráter ou a natureza da alma, foi preciso perguntarmos se a alma é algo que passa de pais para filhos, de uma maneira semifísica, ou se cada alma é uma criação especial de Deus. Essa teoria realística sustenta o ponto de vista de que a alma é algo que é herdado de nossos pais. E lembro-lhes, introduz o argumento que descrevemos como sendo o argumento da identidade seminal. Em Hebreus 7, versos 9 e 10, somos informados que Levi, que ainda não havia nascido, pagou dízimos a Melquisedeque em Abraão. Abraão, lembro-lhes, pagou dízimos a Melquisedeque. Sim, diz o autor de Hebreus. E quando Abraão pagou aqueles dízimos, Levi, que existia nos lombos de seu pai,
estava, portanto, pagando ele mesmo o dízimo. Essa é a teoria da identidade seminal. Ora, a teoria realística do pecado original faz uso desse argumento. Ela diz que toda a humanidade, todos nós, estávamos nos lombos de Adão quando ele pecou. E visto que estávamos nos lombos de Adão, como Levi pagou o dízimo nos lombos de Abraão, assim todos nós pecamos quando Adão cometeu seu pecado original no princípio. Essa é a base bíblica para este ponto de vista, de como o pecado se tornou universal. Ora, há uma série de dificuldades nesta teoria. Uma dificuldade imediata é que ela, evidentemente, como ressaltei na discussão anterior, tende a materializar a alma. Ela quase que necessariamente considera a alma como algo material, que de um modo ou de outro pode passar fisicamente de pais para filhos. Esse é o argumento que geralmente tem sido posto contra ela, e até certo ponto admito a força do mesmo. E, no entanto, essa não parece ser uma objeção conclusiva. Há ainda outra dificuldade. Se esta teoria da identidade seminal é verdadeira, se temos todos pecado em Adão, visto que toda a natureza humana estava nele, então por que a Bíblia ensina tão claramente, como ela faz, que somos responsáveis somente pelo primeiro pecado de Adão? Porque não somos responsáveis por todos os seus pecados. Além do mais, porque não somos responsáveis por todos os pecados de todos os filhos de Adão e de todas as pessoas que saíram de Adão desde então, bem como de todos os nossos ancestrais até o nosso nascimento? A Bíblia não diz que somos responsáveis por todos esses pecados. O ensino dela é que somos responsáveis por aquele único pecado de Adão que procedeu da queda. Segundo essa teoria, porém, em certo sentido, e admito que este argumento é muito poderoso, a Bíblia realmente devia ensinar que somos responsáveis por todos os pecados de todos os nossos ancestrais. E a outra dificuldade com respeito a essa teoria é que ela apresenta certo problema com relação à pessoa do próprio Senhor Jesus Cristo. Se a natureza humana é algo que é assim divisível e é derivada por um processo físico de pai para filho, acaso não se segue, quase que necessariamente, que a natureza humana que o nosso Senhor recebeu era, portanto, pecaminosa? Se cremos nesta unidade comum da natureza humana em Adão, a qual tem sido dividida desde então, é difícil ver como evitar essa dificuldade. A segunda teoria a respeito de como o pecado de Adão afetou sua descendência nos afirma que todos nós herdamos este pecado e que ele se tornou universal porque Adão foi não somente o cabeça da raça humana, mas que Deus fez com ele um pacto e o designou como representante da raça humana. Afirma que Deus fez o homem e com efeito disse: ora, você irá representar a humanidade inteira e farei um pacto com você. Se você fizer o que lhe digo, então o abençoarei e o farei crescer e desenvolver-se e, eventualmente, chegará à maturidade. Mas, em contrapartida, se você fracassar, então não só você terá fracassado, porém todos quantos provierem de você, a tantos quanto você representar, fracassarão da mesma maneira. Isso é chamado teoria do pacto. Ele afirma que Adão era uma espécie de representante federal da raça humana inteira, que Deus o designou como tal, e que, portanto, tudo o que Adão fez teve consequências para todos quantos provieram dele. Por exemplo, enviamos um homem ao parlamento, a fim de representar-nos, e quando o membro do parlamento vota, ele não só vota por ele, mas também vota por nós, seus constituintes, o povo a quem ele representa. Ele é nosso representante no parlamento. Ou lancemos mão de outra ilustração. Um embaixador representa todo um país. E se ele se fizer culpado de algum erro, o país inteiro arcará com as consequências. Se ele cometer uma asneira e o país for à guerra, ainda que não concordemos com o que ele fez, todos nós sofreremos. Ele era o nosso representante e agia por nós. Ora, essa é a ideia do pacto, o qual declara que Adão era o representante federal da raça humana inteira e que, por essa razão, seu pecado foi imputado a todos nós, e todos nós sofremos as consequências. Ora, há uma série de vantagens em favor desta segunda teoria. Uma delas é que ela explica bem claramente porque só o primeiro pecado de Adão nos é imputado.
Não há necessidade de imputar qualquer pecado ulterior, posto que era esse único pecado que levou Adão a perder sua posição. Esse único pecado por si só era suficiente. Esta teoria também evita a dificuldade com respeito à pessoa do Senhor Jesus Cristo, visto que as Escrituras nos ensinam, como veremos, que o Senhor Jesus Cristo não era simplesmente uma pessoa humana. Ele é uma pessoa divino-humana. Existe nele algo único. Ele não é um em série com todo o restante. Bem, se estiverem interessados em minha opinião pessoal, devo admitir que encontro muita dificuldade em posicionar-me inteiramente, de um lado ou de outro. Há muito, como disse antes, na doutrina da identidade seminal que me atrai. Não posso evitar aquela afirmação explícita de Hebreus 7, verso 10, e a impressão que tenho é que, se ele é um argumento justo ali, então ele é um argumento justo aqui. Ao mesmo tempo, admito que há essas grandes dificuldades sobre a doutrina da identidade seminal, às quais já me referi, bem como há aspectos sobre esta segunda ideia de Adão como nosso representante federal, que me atraem fortemente. Não me agrada comprometer-me, mas não vejo por que, em certo sentido, não podemos adotar ambos os pontos de vista. De qualquer forma, se qualquer uma das teorias é verdadeira, ou se ambas o são, o fato é que, segundo a Bíblia, é de Adão diretamente e de seu primeiro pecado que nos veio o pecado em teor universal. Além disso, a forma pela qual isso é geralmente descrito é a seguinte: o nome que se lhe dá é doutrina do pecado original. Ora, o que queremos dizer com isso? Antes de tudo, desvencilhemo-nos de uma série de maus entendidos em torno desta doutrina, especialmente o mal entendido em torno desta palavra original. Ela não significa e jamais se deve permitir que signifique que o pecado pertenceu à constituição original dos seres humanos. Especificamente falando, não pertenceu e já esforçamos-nos bastante anteriormente para enfatizar isso. Não significa que o pecado se deve a algo que fora originalmente um defeito na constituição do homem. O que significa, antes de tudo, é que ele é oriundo da raiz original da raça humana, Adão, que todo pecado proveio de Adão. Ou, pondo em termos negativos, ela assevera que o pecado não teve sua origem em nossa imitação dos exemplos de outros que vieram antes de nós, ou a quem observamos, mas que agora é algo inerente à natureza humana desde o nascimento, que todos nós nascemos nessa condição. Ele, desse modo, derivou da raiz original e, portanto, nascemos em pecado, formado em iniquidade. Salmo 51, verso 5. E a outra coisa que devemos enfatizar é que ele é algo que se constitui na raiz interior de todos os pecados que realmente cometemos e que nos maculam. Ele é original no sentido em que flui, como já vimos, diretamente do centro de nosso ser e de nossa personalidade. Mas é necessário que continuemos realçando que o pecado original se constitui de duas partes. A primeira é culpa original, a segunda é corrupção original. Segundo as Escrituras, herdamos esses dois elementos de Adão e de seu pecado, e desejo realçar isto com muito critério, porquanto vocês descobrirão que muitos daqueles que creem na corrupção original rejeitam a doutrina da culpa original. Sim, dizem eles, é perfeitamente correto dizer que herdamos esta corrupção de Adão, mas afirmam que consideram como sendo injusto e ímpio, bem como impossível de conciliar-se com o amor de Deus, dizer que somos realmente culpados do pecado de Adão e que herdamos dele tanto a culpa quanto a corrupção. No entanto, esta pretendo mostrar-lhes que é a doutrina bíblica. Ela assevera que nascemos sob a penalidade da lei e da justiça, e que merecemos essa penalidade e castigo, que somos realmente culpados da transgressão de Adão. Com efeito, as pessoas não gostam disso. Dizem que não somos culpados até que tenhamos feito algo errado, que de fato nascemos com esta inabilidade ou incapacidade como herança, com essa inclinação, sim, para o erro. Mas tal coisa, dizem, não é culpa. No momento em que praticam alguma coisa, então vocês se fazem culpados. Entretanto, não até então. Ainda alguns, indo um pouco além,
e se fazendo um pouco mais bíblicos, dizem: sim, somos culpados. Mas aquilo de que somos culpados vem de nossa natureza contaminada. Não somos culpados da real transgressão de Adão, mas, desde que herdamos dele a natureza corrompida, vivemos em condição culposa, uma vez que ser corrompido é ser culpado. Ora, a Bíblia, devo asseverar, não ensina nenhum desses pontos de vista. Ela ensina sim que somos realmente culpados do pecado que foi cometido por Adão. Então, a grande e clássica passagem sobre isso é Romanos capítulo 5, versos 12 a 19. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Como alguém poderia disputar ou negar isso, ultrapassa minha compreensão. É tão evidente que o apóstolo prossegue reiterando-o. Grande mestre como era, ele o repete. Ele ainda o repete, porquanto ele sabia que os homens e as mulheres em pecado são filósofos naturais e são avessos à doutrina e levantariam objeções e argumentariam contra ela. Deixe-me, porém, apresentar o argumento da seguinte forma. Note que, neste parágrafo, o apóstolo está traçando um paralelo, e o que está afirmando é realmente uma exposição e explicação adicionais do que já havia dito nos primeiros 10 versículos deste grande capítulo. Ele está magnificando a graça de Deus em Cristo. Ele está mostrando como devemos tudo a Cristo. Tudo é oferecido gratuitamente por sua graça. E somos justificados por meio dele, e somente por meio dele. Portanto, eis o argumento de Paulo. Como somos justificados? Ora, é assim. Somos justificados sem fazer absolutamente nada, porque Deus nos imputou a justiça de Jesus Cristo. Seu ato, não o meu, de maneira alguma é imputado a mim. Vocês percebem a maneira como Paulo nos realça esse fato? Diz ele, vou apresentar uma ilustração perfeita aqui. Vocês sabem que quando Adão cometeu aquele primeiro pecado, embora não o tivéssemos cometido, ele foi imputado a todos nós. Exatamente da mesma forma, esse ato de Cristo nos é imputado, embora nada tenhamos feito. E por meio desse ato, somos justificados. Note, porém, que Paulo entra em detalhes. Ele diz aqui, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Versículo 12. Com efeito, ele diz, posso provar-lhes isso, pois até a vinda da lei, a qual foi entregue a Moisés, o pecado jazia no mundo, porém o pecado não é imputado, onde não existe lei. Ora, pois, vocês poderão perguntar, se o pecado não é imputado, como é possível que todas essas pessoas morreram? Eis a resposta. Não obstante, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, segundo a similitude da transgressão de Adão. Noutras palavras, todas essas pessoas que morreram, desde Adão até Moisés, morreram. Não por causa de qualquer coisa que tenham feito, mas por causa daquele pecado de Adão.
A lei não havia ainda sido dada, e o pecado não é imputado onde não há lei. Porém, esses morreram por causa do pecado de Adão, o qual lhes foi imputado. É esse pecado que traz a morte sobre eles. Inversamente, diz ele, e gloriosamente, esse grande ato do Filho de Deus é imputado a mim. Não fiz nada. Ele fez tudo. Todavia seu ato é imputado a mim, porque ele se fez o meu representante federal, ou porque eu me achava em seus lombos, seja qual for dos dois que lhes agrade. Mas observe o paralelo. O que também anseio realçar, portanto, é que a Bíblia assim ensina patente e claramente esta doutrina da culpa original. E se não tivermos uma completa concepção da doutrina do pecado original, teremos que precaver-nos de enfatizar essa culpa original, tanto quanto a corrupção original, a qual herdamos também, e o que espero prosseguir considerando com vocês. Recomendo-lhes, porém, novamente, esse grande capítulo 5 de Romanos. Ele exibe a graça de Deus em Cristo, em nossa salvação, de uma maneira espantosa, mas o argumento todo é realmente dependente de nossa aceitação tanto da doutrina da culpa original, quanto da corrupção original. Uma vez mais, à luz de tudo isso, lhes pediria que considerem comigo a grandeza da graça e do amor de Deus ao tratar conosco, como Ele o faz em Cristo Jesus.